Direto da redação. Mais de 80% dos inquéritos de mortes de menores no estado do Rio de Janeiro não tem resposta. É o que demonstra aqui uma pesquisa realizada pela Defensoria Pública. A reportagem é de Lígia Souto. Uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro mostrou que 81% dos inquéritos sobre mortes violentas de crianças e adolescentes abertos desde o ano 2000 ainda não foram concluídos. A média de tempo dos procedimentos é de 3.060 dias, ou seja, cerca de 8 anos e 3 meses. Há casos tramitando há 36 dias, mas tem alguns que estão há 21 anos sem solução. As estimativas que envolvem assassinatos e outros óbitos por causas externas foram coletadas a partir de dados da Polícia Civil e do Instituto de Segurança Pública do Estado. Carolina Aber, diretora da pesquisa, destaca a angústia que o tempo sem resposta gera nas famílias das vítimas. O que mais chama atenção desse tempo de tramitação dos inquéritos é a angústia que as famílias vivem sem resposta sobre o que aconteceu com essas crianças e adolescentes, né? Então eu acho que é importante a gente, a partir desses dados, pensar que precisamos sim da celeridade. A proteção de crianças e adolescentes é absoluta e deve ser observada por todos, e também precisamos dar uma resposta para essas famílias sobre o que aconteceu com essas vítimas, né? E ter uma solução para esses casos. Ao todo, foram encontrados 9.542 crimes ainda não solucionados, dos quais 79,5% são crimes dolosos, ou seja, com intenção de provocar a morte, e 20,5% são de casos culposos, sem intenção de matar, a maioria acidentes de trânsito. Segundo a Defensoria, do total de inquéritos analisados, 3.218 foram homicídios provocados por armas de fogo, dos quais 162 foram contra crianças de até 11 anos. As estimativas de homicídios por arma de fogo somaram 1.525 inquéritos, dos quais 217 foram na faixa etária de 11 anos ou menos. Dos 355 casos de mortes provocadas pela polícia, em que os agentes alegaram ter matado em confronto, o chamado auto de resistência, há 5 situações em que as vítimas tinham 9 anos ou menos. E existem ainda 3 inquéritos registrados como auto de resistência ou como oposição à intervenção policial, em que as vítimas tinham 4 anos ou menos. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Civil e ainda aguarda a resposta. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. É uma estatística muito alta, né? 81%. 81% dos inquéritos sobre morte e violência de crianças e adolescentes abertos desde o ano 2000 ainda não foram concluídos. E aqui o que me chama a atenção aqui nessa reportagem, sabe o quê? É que em alguns autos a polícia dá como um enfrentamento criança de 3 anos que morreu, tomou um tiro. A polícia disse que a morte foi porque a criança estava trocando tiro. O que é auto de resistência? Alguém que resistiu à prisão. Uma criança de 3 anos resistiu à prisão? Uma criança de 4 anos resistiu à prisão? Criança que muitas vezes é vítima de bala perdida? Que horror! É inacreditável isso. Inacreditável. As tentativas de homicídio por arma de fogo somaram 1.525 inquéritos, dos quais 217 foram na faixa etária de 11 anos ou menos. Das 355 mortes provocadas pela polícia, em que os agentes alegam ter mandado em confronto o chamado auto de resistência, há 5 situações em que vítimas tinham 9 anos ou menos. O que a polícia está dizendo? Que a criança estava armada e reagiu à chegada da polícia com 9 anos ou menos. Dá para acreditar nisso? Uma criança de 9 anos? De 8 anos de idade? Qual a idade da sua filha, ô Robin? 10 anos. Dá para acreditar que uma criança na idade da sua filha tem uma arma e resiste à chegada da polícia? Com 9 anos é menor que sua filha. Que coisa absurda. Que coisa muito absurda. Em Israel, que ocupa a Palestina, está invadindo a Palestina, matando, executando palestinos. Muitas mortes de crianças também são com essas alegações.
crianças que tomam um tiro de fuzil, que eles matam, que eles executam. O exército de Israel executa crianças, mata velhos, executa. Tem imagens disso, fazendo tiro ao alvo com velhos, com idosos. E diz o seguinte, está resistindo. É um auto de resistência. Coisa absurda. Meu Deus do céu.